Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 2 de junho de 2021, e vamos fazer um programa aqui, um balanço da semana, uma semana curta pelo feriado de amanhã, e para o jornalismo, uma semana dolorosa com a morte ontem, depois de 50 dias de internação hospitalar, do jornalista Ribamar Oliveira. Ribamar era um gigante do jornalismo, sobretudo do jornalismo econômico. O maior tradutor de números de orçamento da União e de números, aqueles números que estão nas entrelinhas, que estão guardados, né, nos relatórios oficiais e déficit público. Ribamar teve uma trajetória brilhante entre os jornais O Globo, Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, Valor Econômico, Revista Veja, né, e também passou por alguns cargos de assessoria do governo federal. Mano, nossa homenagem ao Ribamar. Ô, Lula, é doloroso, viu? Eu até me emociono um pouco. O Ribamar é uma figura espetacular, tanto como jornalista de destaque, 40 anos de profissão. Sabia essa leitura que você falou, perfeita que ele tinha, sabia ler orçamento e uma visão política também forte. Ele sabia fazer esse link. Eu encontrava muito com o Ribamar no Congresso Nacional. A última vez que eu vi, tem pouco mais de um ano, deve ter sido no início do ano passado. Eu encontrei ainda no corredor ali, indo para o corredor das comissões ali, indo para o plenário, e eu encontrei com ele, tivemos uma conversa muito rápida, e assim, é muito triste a gente ver agora a imagem dele aqui, uma pessoa sorridente, muito bem-humorada, e esse lado político do Ribamar, que muita gente não sabe, Ribamar chegou a ser preso durante a ditadura, uma prisão rápida de uma turma, uns 30 pessoas aqui de Brasília, a maioria estudantes da UNB, ele era já estudante de jornalismo, esteve entre os presos, acho que não chegou a ser torturado, tenho a impressão que não, foi uma coisa muito rápida, foi quase que uma detenção ali, mas então o Ribamar desde cedo muito politizado, então ele enxergava, embora isso nem sempre fosse explícito, mas ele tinha uma visão política privilegiada também, e essa junção que ele fazia da política com a economia era uma coisa que destacava. Então, assim, é um dia de muita, ontem foi um dia de muita dor para a nossa profissão, aqui de Brasília, principalmente, nós que convivemos com ele que trabalhou no Banco Central, no tempo do Henrique Meirelles, trabalhou no Ministério do Planejamento, acho que no tempo do Beni Veras, se eu não estou enganado. Isso, no tempo do Beni. Por várias redações. Eu só tive o privilégio de trabalhar com o Ribamar durante um período muito curto no jornal Estado de São Paulo, Estadão. No início da minha profissão ainda, o Ribamar já um jornalista já muito respeitado, ele voltava de um acidente grave que ele teve, uma tragédia que ele passou, e eu me lembro do Ribamar sempre muito sereno e uma pessoa que todos nós admirávamos. Eu acho que é uma unanimidade, não estamos falando isso porque nos falta o Ribamar agora, mas porque ele era uma unanimidade profissional e pessoal em Brasília. Então fica aqui o registro da nossa dor, do nosso lamento, e saber que tudo isso poderia ser evitado se tivéssemos vacinado mais cedo, se tivéssemos todos enfrentado essa pandemia como se deve enfrentar uma situação grave como essa. Então, fica aqui os meus sentimentos, os nossos sentimentos aqui do Sua Excelência o Fato, para a família, para a Lídia Oliveira, para os filhos, e que um abraço forte. E vamos em frente, mas a dor é muito grande, Júlio. Não, a dor é grande, vamos em frente, Ribamar, siga. Mano, então vamos linkar aqui com um dos temas do dia, antes da gente entrar na análise da questão militar, né, que é crucial, que é fundamental, né? Um dos temas é, obviamente, a CPI, né, que hoje ouvirá a médica infectologista, sanitarista Luana Araújo, né, que foi convidada pelo ministro Marcelo Queiroga e ficou apenas 10 dias, né, no cargo para o qual nunca foi nomeada de fato, né, nunca foi confirmada,
de secretária de assuntos da pandemia, de articulação da pandemia. A Luana Araújo, ela sempre foi uma crítica da cloroquina, do tratamento precoce, desse tema que já está exaustivamente provado na CPI, que é parte do crime que vem se cometendo no país, tá? No crime de morte, no crime de genocídio, sim, né, que vem se cometendo no país. Ela se pronunciou numa live com um vereador da cidade dela, em Adamantina, né, condenando a cloroquina, e em razão disso, as falanges, as milícias digitais do bolsonarismo a denunciaram para o Palácio do Planalto, e o ministro Marcelo Queiroga, que tenta se passar por um técnico, que tenta se passar por um médico, que tenta se passar por alguém responsável no meio de tanta insanidade, e não é responsável, porque compactua com essa insanidade, demitiu-a. Ela hoje estará, então, na CPI. CPI que ontem não só ouviu, mas desmontou a charlatã, a falsa cientista Nise Yamaguchi, né? E deixou claro qual o papel que ela cumpre dentro desse gabinete do ódio que é associado ao gabinete do genocídio no Palácio do Planalto. A CPI ontem, apesar de poder, mais uma vez, ter dado voz de prisão a Nise Yamaguchi, inclusive pela forma arrogante, prepotente com a qual ela se postou, se apresentou na comissão, né, mas ele mandou muito bem, né, no desmonte da falsa cientista. Né? A CPI, como eu tenho dito, como a gente tem dito aqui, a CPI está construindo as bases para um relatório muito denso, muito duro, que vai mostrar os caminhos dessa insanidade, dessa mortandade, dessa desídia do Estado e desse genocídio. Né? Como você viu a CPI ontem, né, e o que esperar daqui para frente, porque, de fato, me parece que o G7 assumiu o comando da comissão. Oi, Lula, bom dia a todos que nos acompanham. Ontem foi mais um dia de coleta de provas na CPI, né? Coleta de provas, e no caso ontem, eu concordo com você, foi desmontada a figura da cientista Nise Yamaguchi. Não tem, eu gostei principalmente de uma colocação do Otto Alencar, achei que até que ele passou um pouco do ponto, às vezes ele atropelava um pouco. Até falei agora há pouco lá no programa Jornal Despertador, nós que somos repórteres de revista, Lula, nós somos mais acostumados a conversas mais prolongadas, deixar as pessoas falarem, você extrai mais informação, então acho que o Otto Alencar atropelou um pouco. Mas no conteúdo, eu acho que ele foi muito bem, e tanto que ele, quando ele fala que pergunta para ela sobre os 300 pacientes, ela fez exames pré-clínicos e exames clínicos, e ela não teve resposta para isso, ali para mim desmontou. Porque como é que você pode ter uma pesquisa, como é que você pode se basear se você não tem? É como você fazer um trabalho escolar e você não apresentar o trabalho, você não dizer de onde você tirou aquelas informações, você chega para o professor e fala, professor, eu fiz a pesquisa e realmente as folhas caem, todo mês de setembro, as folhas de determinada árvore caem, mas você não provou, você não fotografou, você não fez nada, você não tem como provar. No caso dela, ficou claro que ela está inventando, que ela está surfando aí na onda da cloroquina, que é uma onda maligna, né? Que é uma onda maligna. Então, acho que ela foi desmontada ontem, acho que fica mais claro, muito importante ela dizer que ela foi provocada pelo Bolsonaro em relação à cloroquina, e o Bolsonaro pegou isso do Donald Trump. Então, você tem aí está criando a cadeia de comando da cloroquina, aí depois passa pela esqueci o nome não gosto de falar apelido, mas da capitã cloroquina, esqueci o nome. Mayra Pinheiro. Mayra Pinheiro, desculpa. Então, assim, eu acho que aí você vai desmontando, aí a Mayra já vai para a ponta, para distribuir. Então, você tem uma sequência. Donald Trump,
avisa o Bolsonaro avisa a doutora Nise Yamaguchi, ela cria o ambiente, isso é jogado dentro do Ministério da Saúde, e a Mayra Pinheiro distribui, por exemplo. Estou criando aí uma das sequências. Então, isso vai ficando muito claro, a cadeia de comando da cloroquina, vamos dizer assim. Em relação ao depoimento de hoje, eu acho que vai ser muito interessante. Assim como foi o do Nelson Tait, né? Acho que é uma coisa parecida. São aquelas pessoas que não conseguem encarar a situação, que não conseguem mentir, que não conseguem, que tem um limite ético, né? A Luana, ela não mudou a posição dela porque ela estava indo para o governo, ela manteve a posição dela contra a cloroquina. Então, eu acho que isso é muito interessante, acho que ela pode dar mais elementos para mostrar o limite que você não pode ultrapassar. Isso, é isso que eu quero falar um pouco aqui, mano, só para quem está nos assistindo, que há uma expressão em Brasília, né, que é sempre dita para quem assume, quem vem do mercado, quem vem de fora da carreira de Estado e que eventualmente assume um cargo em comissão, no governo, ou muitas vezes no Congresso, no órgão público, né? E eu já vi pessoas perguntando isso para os chefes, né? Qual o meu limite? Muitas vezes o chefe é um político de carreira política. Aí aquela frase célebre: o seu limite é o seu CPF. Não faça nada que possa manchar o seu CPF. Assim, traduzindo, tudo que o Ricardo Salles, né, fez no Ministério do Meio Ambiente, né, não só compuscou o CPF dele, mas como coloca a ele e a assessores dele, né, na rota da justiça, de ter que prestar contas à justiça. E a Luana Araújo se recusou a isso, né, Eumano? Sim, eu acho que é exatamente isso, Lula. É muito interessante você ter parâmetro de comparação, que nem todo mundo entra nesse vale tudo, nem todo mundo quer entrar nesse barco furado aí do Bolsonaro. E a consequência é o que nós estamos vendo. O Lula, se cloroquina resolvesse, ou todo esse kit aí resolvesse, o Brasil estaria com quase 500 mil mortos. O Brasil está distribuindo cloroquina para todo mundo. Na minha cidade, lá em Iturama, a prefeitura distribuiu cloroquina. Olha, você vai sair do posto de saúde aqui com seu kit para você se curar. Não fala a palavra cloroquina, mas está lá, a foto está lá, cloroquina. Então, isso foi distribuído no Brasil todo. Se curasse, teríamos quase 500 mil mortos no Brasil hoje? Evidentemente, não. Então, os fatos, Sua Excelência, os fatos, né, são muito evidentes no caso da pandemia e de como o governo tratou ou não tratou essa questão. Então, acho que o depoimento de hoje é importante, sim. O Renan Calheiros, eu acho que ele acertou mais o tom, eu acho que ele está sabendo ouvir mais, sabe? Não é um perguntador, né? O Renan é um líder político veemente, então eu acho que ele está conseguindo mais, ele conseguiu equilibrar um pouco mais, e acho que a CPI... A CPI ganhou... Você não seja carregado de tintas políticas, não precisa. Isso, a CPI ganhou uma dinâmica muito boa, com aquela participação... Alô? A CPI ganhou uma dinâmica... Eu estou te ouvindo, é que às vezes a tua imagem está travando um pouco. Tá? A CPI ganhou uma dinâmica muito boa com aqueles vídeos apresentados, aquela colocação, né, dos depoentes contra, né, as próprias palavras. Foi relevante, né, aquele momento, né, de ontem, excelente, que deve se repetir. Excelente. Agora. Achei que foi o ganho, né? Foi o Renan, né? Foi o ganho. Foi o Renan. Exatamente. Que fez aquilo, né? Que botou. Foi. Achei ótimo. Achei eficiente, didático, honesto, correto e irrefutável, né? Você diante da sua declaração. E quem não assume a declaração que faz, né, Lula? Vai pagar por isso, né? Isso. Se você faz uma declaração, você dá uma orientação e depois você não confirma que você fez aquilo, é porque você fez errado, evidentemente. Isso ficou muito claro, foi bom você ter lembrado, achei excelente. Eles já tinham feito isso antes, mas
sem o didatismo que foi ontem. Eu achei que é isso que eu estou falando. O Renan está acertando o ponto, viu? Isso. Espero que o relatório, só finalizando, que o relatório seja esse relatório técnico. Não é para... Se for um relatório político, vai dar margem para que o relatório seja combatido. Então, eu acho que vem aí, se eles souberem puxar isso, sabe, tiver mais técnico mesmo, está muito claro, sabe? Um jornalista técnico é capaz de fazer uma peça muito forte dos fatos e que estão tratados pela CPI nas investigações. Não, sem dúvida. Espero muito desse relatório e tenho certeza que virá um relatório muito forte e é necessário. A CPI, ela não tem instrumentos para cassações, mas ela é a porta de entrada de grandes crises em governos que precisam prestar contas à sociedade das suas insanidades. Eumano, e aqui vem um alerta, né, de notícia. Né? Eu ontem conversei muito com algumas fontes para entender o que é que o Bolsonaro quer, afinal, com essa nomeação, que é uma afronta ao alto comando do Exército, que, aliás, se reúne hoje em Brasília, quer dizer, a partir de Brasília, porque é uma reunião virtual, todos os generais de 4 estrelas e o comandante-geral do Exército. É uma reunião relevante e que vai ter consequências. E falarei dela aqui. Mas o que queria, o que quer, o que pretende o Bolsonaro ao nomear o general da Ativa, 3 estrelas, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, incompetente, né, inapto para ter exercido o cargo de ministro da Saúde, agora é secretário de Assuntos Estratégicos do Palácio do Planalto, subordinado a um almirante da Ativa também, Flávio Rocha, né, que será o chefe dele. Veja bem, você tem um almirante e um general, ambos da Ativa, dentro do Palácio do Planalto, na Secretaria de Assuntos Estratégicos. E aí, depois de 5 conversas ontem com militares da Ativa e da Reserva, fechou a informação do que o Bolsonaro está fazendo. Não é mero assinte, não é mera provocação. O Eduardo Pazuello está indo para o Palácio para formalizar o link que jamais existiu entre o governo federal, o Palácio do Planalto e os comandos das polícias militares. Esse é não só o sonho, esse é o projeto do bolsonarismo e ele está em curso. Esse alerta é muito relevante, porque o que está acontecendo é a execução, é a consolidação do projeto do bolsonarismo de manutenção no poder a partir da criação e da estruturação de uma linha de comando entre o bolsonarismo e as polícias militares. Não foi acaso aquilo que aconteceu em Recife, naquela repressão desmedida, descontrolada, inaceitável, né? Há protestos de rua no sábado que eram pacíficos, bem organizados, estruturados, e como aconteceu em todo o país, né? Estava tendo o uso maciço de máscara, né? Algum distanciamento entre os grupos, né? Eu estive aqui na Esplanada, cheguei na Esplanada pelas costas do Museu Nacional, ali tem uma pequena escadaria, você para o carro na N1, e da N1 você sobe por uma pequena escadaria para o Museu da República, e eu já tinha me assustado um pouco com a presença de um
de um militar do Exército fardado no pé da escadaria, como se tivesse, de maneira ostensiva, estivesse ali como um vaso, né? Um vaso de salão, né? Para reprimir, de alguma forma, a vontade que qualquer um tivesse de ascender a esplanada por aquela escadaria. Um policial do Exército fardado, sem máscara, tá, no pé daquela escada. O que aconteceu em Recife foi uma conexão dessas estruturas milicianas com um batalhão da PM, e hoje será conhecido o nome, né, promete o governador Paulo Câmara, de quem deu a determinação para aquela repressão desmedida e para que os policiais atirassem as balas de borracha que feriram diversas pessoas e cegaram 2 homens, né, de um olho. 2 homens perderam a visão de um olho no Recife. É a mesma conexão miliciana que fez com que o guarda da esquina, né, para usar uma figura metafórica, né, do fascismo, um guarda da esquina, em Goiânia, obrigasse um professor a retirar do capô de seu carro uma faixa que chamava o Bolsonaro de genocida, né? Então, essa conexão entre as polícias militares e o Palácio do Planalto é a missão do Pazuello, é por isso que ele está lá, né? E o Pazuello receberá punição do alto comando do Exército, do comandante-geral do Exército, o general Paulo Sérgio, mas o Bolsonaro poderá confrontar o seu subordinado, que é o general Paulo Sérgio, e não efetivar essa punição ao general Pazuello, o que será uma afronta ao alto comando do Exército, aonde os generais da ativa querem sim a punição do Pazuello. E por que querem? Porque eles sabem que não há ameaça de anarquia sendo instalada, né, no Exército Brasileiro. Eles sabem que a anarquia já foi instalada nos quartéis. E o responsável por instalar essa anarquia nos quartéis chama-se Jair Bolsonaro, né, e os seus generais de pijama, Braga Neto, né, o general do GSI, né, e o próprio vice-presidente da República, que resiste a isso até aqui, que resiste retoricamente a isso, o Hamilton Mourão. Então, esse é o jogo de hoje, esse é o cenário de hoje. Agora, o papel que Pazuello vai cumprir no Palácio do Planalto será o papel estratégico de fazer uma conexão direta do Palácio com as falanges milicianas das polícias militares, que são milícias, né, e cujo baixo oficialato, sargentos, capitães, né, tem um furor, né, de protagonismo que pode gerar tragédias, que pode reproduzir tragédias como a do Recife, desse fim de semana, né, que pode reproduzir a eclosão de guardas da esquina, como de Goiânia, né, e que pode chegar ao paroxismo. Nós tivemos, Eumano, no período democrático, um governador que renunciou, né, acantonado pela sua PM, o Divaldo Suruagi, em Alagoas, né, se eu não me engano, no ano 2000, né, e no momento que existia um motim em diversas polícias militares, por questões salariais, depois do motim em Alagoas, houve a eclosão do motim em Minas Gerais, né, que era o governador Eduardo Azeredo, e lá o Exército fez uma intervenção para segurar a PM, e estava acontecendo um motim também, anos 2000, né, aliás, no ano 2000, se eu não me engano,
ou era 2000, 2001. No Ceará, o governador era o Tasso Gereissati, né? O secretário de segurança do Tasso Gereissati era um general reformado. E aí o Tasso Gereissati deu o limite, a medida daquela rebelião da PM. Né? Eu estava lá quando ele deu essa medida no Palácio, tinha ido fazer uma entrevista com ele. Ele chamou o general e disse: general, trace uma linha com cal na entrada do Cambeba. Cambeba era o palácio, né? Não é mais, agora é o Palácio da Abolição, né? Que foi restaurado, mas o Cambeba era o complexo de prédios, né? Públicos onde estava o governo, um pouco distante do centro de Fortaleza. Passa uma linha de cal lá, coloque homens armados com arma de verdade, né? Com bala de verdade, apontados para eles. E diga a esses PMs que se eles pisarem na linha, a minha ordem é atirar. E, general, atire. Atire. O general fez isso. Os PMs desfizeram o motim. O motim foi dispersado. Então, esse foi o caminho do enfrentamento. As polícias militares, e hoje o Hélio Gaspari, né, no Globo e na Folha de São Paulo, escreve um artigo lembrando que o golpismo militar no Brasil, que remete à própria proclamação da República, que foi um golpe, né, de dentro do Palácio Imperial, que depois viveu o golpe dentro do golpe com Floriano, que depois teve o tenentismo, que depois teve 54, né? Aliás, a saída do Getúlio foi também um golpe. Getúlio era um ditador no seu primeiro governo, no seu primeiro momento. Né? Depois teve 54, 55, 64, 69, mas nunca houve uma conexão entre falanges nos estados e o exército no coração da República. Né? E agora há, e é isso que o Bolsonaro construiu essa conexão, ele construiu, e esse é o papel do Pazuello agora no Palácio. Queria te ouvir sobre isso. Eu concordo com você. O Pazuello não está lá à toa, o Pazuello obedece tudo o que o Bolsonaro ordena, ele próprio já falou isso. Bolsonaro tem essa conexão direta com as PMs, cada dia mais ele fortalece, está claro que ele quer usar isso no seu projeto de poder autoritário e que ele não tem limite para isso. É interessante, Lula, esse relato que você faz aí de dentro do Palácio, lá no Ceará, um momento de tensão ali, com certeza. E eu queria, aí, para falar de Pernambuco, eu estou vendo que o Paulo Câmara está lá meio sem saber o que faz, parece, não está conseguindo ali. Eu fico lembrando, né, o que está pensando disso o Miguel Arraes, né, que é o patrono aí do PSB, já falecido, mas que é a pessoa principal, nome do partido, e que no golpe militar de 64 saiu preso de dentro do palácio, e que ali ele, sabe, numa postura de valentia e de não se entregar a uma lógica golpista e de fazer da sua prisão um ato não de resistência armada, mas um ato de resistência democrática, de resistência institucional. Ele era um governador eleito pelo povo. E agora eu vejo o governador de Pernambuco sem força para segurar a sua própria PM ou para reagir aos abusos. Acho que já são vários casos no Brasil recentes, teve um até que virou um pouco chacota, mas que foi um caso que eu acho um caso muito sério, e que eu acho os Ferreira Gomes meio amalucados, mas eu achei que o Cid tomou uma atitude meio precipitada, assim, mas ao mesmo tempo fazia sentido, que foi aquela coisa da retroescravadeira, em que ele enfrentou o motim da PM lá em Sobral. Claro que recebeu um tiro. Mas aquilo... Recebeu um tiro, mas eu não tenho dúvidas que foi uma atitude corajosa do Cid Gomes e rara. Então, eu acho que
que assim, é muito grave que o Pazuello esteja indo lá e que tem essa visão estratégica, né? Ele está indo para a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Então, penso que temos que prestar muita atenção nisso, e é essa questão da PM, né, Lula? Que acho. Isso. Essa questão da PM, mano, que você estava falando, aí agora, travou um pouco a sua imagem, agora voltou, sim. Não, é isso mesmo, pode falar, Lula, eu terminei meu raciocínio. Não, então, essa questão da PM, ela é fundamental ser observada, porque já perdemos terreno, a gente falava que o Bolsonaro queria construir essa relação direta que ele já construiu. O próximo passo do Bolsonaro é colocar as polícias militares contra os governadores de estado. E veja bem, não foi por acaso que o primeiro ato desse projeto, porque é um projeto do bolsonarismo, né, é desautorizar os governadores, se deu com o governador de Pernambuco, estado do Lula, do PSB, da ala. O Paulo Câmara confronta a ala do próprio PSB pernambucano, que torce a cara para uma aliança com o PT em 2022 e para a fusão com o PCdoB e criação do que tem se falado dos socialistas. Né? E por que fez isso? Né? Para quebrar a autoridade do Paulo Câmara, que, por outro lado, também é um técnico, foi um governador eleito, foi um governador que se tornou candidato pela primeira vez em 2014 por um dedaço, né, do Eduardo Campos, que ainda era vivo. Né? O Paulo Câmara é um técnico concursado no Tribunal de Contas do Estado, que não tem uma pretensão eleitoral posterior a 2022, a não ser que seja, né, ser o candidato a vice do Lula, né, e não foi por acaso, né, que esse assinte, essa afronta aconteceu, eclodiu no Recife, mas ela acontecerá em outros estados, envolvendo outras polícias militares. Né? E, mano, as polícias, aí vamos entrar num outro tópico aqui do dia de hoje, é essa irrazoável, essa insana organização da Copa América no Brasil, país que é o líder mundial em mortandade, né, pelo coronavírus, proporcional à população, país que está às vésperas de consolidar a chamada terceira onda, né, e nós teremos até aqui, eu ainda acho que, pode não acontecer, 2, pode acontecer, mas não com 10 seleções nacionais. Ontem, o Arrascaeta, uruguaio, testou positivo para a Covid e não jogará, né, as 2 partidas da eliminatória pela seleção do Uruguai, rodada da eliminatória que antecede a Copa América, e o Vidal, chileno, não só testou positivo em Santiago, como teve que ser internado em Santiago. Né? Então, eu acho que ainda poderá haver desistência de seleções. A OMS, agora de manhã, a Organização Mundial de Saúde, se pronunciou sobre a Copa América e disse, né, nós não fomos consultados sobre a oportunidade da Copa América acontecer no Brasil, ao contrário do que aconteceu em relação à Euro, né, que acontecerá também a partir de hoje, né, na Europa, com as seleções europeias. Lá eles trabalharam uma série de protocolos. Para a Copa América não se trabalhou protocolo algum. O governo brasileiro fala da exigência de vacinação, só que a vacina na última hora é inútil.
e apenas 4 seleções já estão 100% vacinadas, e não é a brasileira. A seleção brasileira não está 100% vacinada, nem a delegação brasileira. Irá se vacinar no Paraguai. Hoje, se eu não me engano, quando desembarcar no Paraguai, ou no Equador, acho que é no Paraguai, né? Que ela vai se vacinar, porque as faixas etárias, né, dos jogadores brasileiros estão fora do Plano Nacional de Imunização. E a organização dessa Copa América, que não deveria acontecer no Brasil, né, ela vai exigir também uma conexão direta com as PMs. Os hotéis das delegações serão alvo de protestos, né? As comitivas das seleções em deslocamentos para treinos e para jogos serão alvos de protestos, alvos estabelecidos. Essas polícias militares estarão lá para proteger essas delegações, para proteger o espetáculo grotesco e bizarro, né, do bolsonarismo, em associação com alguns empresários brasileiros, entre eles, notadamente, o Silvio Santos, sogro do Fábio Faria, secretário de comunicação, ministro das comunicações do governo Bolsonaro. O SBT é quem detém os direitos de transmissão dessa Copa América bizarra, né? Então, Eumano, temos essa conexão que é chocante, relevante. Eu vou colocar aqui no ar com muita honra, né? Está chegando aqui para falar conosco, para estar conosco no Sua Excelência o Fato, o jornalista Fábio Panunzio, da TV Democracia. Bom dia, Fábio. Ô, Lula, saudade. É um prazer tê-lo aqui. Eu estou com saudade do Eumano também, mas é menos, porque eu estava com ele até agora. Pois é. Olha só, chega a notícia aqui por um telespectador, tá? A PF faz agora busca e apreensão na casa do governador do Amazonas, Obrigado, Denilson. O Wilson Limas, né? Fábio, muito bom tê-lo aqui. Nós fizemos uma homenagem ao Ribamar, que você conheceu também aqui em Brasília, exatamente, né? Falamos da agenda da CPI aqui, de ouvir a Luana Araújo, de como foi o desempenho da Nise Yamaguchi, né? Eu já tinha aberto o tema Pazuello, tá? O cargo estratégico, né? Depois de conversar com algumas fontes militares ontem, o porquê que o Pazuello está indo para lá? O Pazuello está indo para o Palácio para ser o personagem que vai, enfim, consolidar o link que já foi criado entre o bolsonarismo do Palácio do Planalto, né, e as polícias militares, né, não necessariamente os comandos das PMs, mas será um general da ativa subordinado a um almirante da ativa no Palácio do Planalto, em conexão com as polícias militares, para dar curso ao plano estratégico do bolsonarismo, que é assolar, né, essas tropas lá de baixo, do andar de baixo, e, enfim, dar ao bolsonarismo uma falange, uma milícia. E como essas milícias serão importantes se de fato acontecer essa Copa América bizarra, né, inacreditável, né, que até aqui deve acontecer no país, aonde as PMs serão fundamentais na garantia da ordem, vamos, entre aspas, nas ruas, né, como estratégia, porque cada delegação, cada hotel de delegação será alvo potencial de protestos contra o governo nesse mês. Pela primeira vez também, a Copa América durará um mês, o que é uma loucura. Aí é uma loucura do próprio Bolsonaro, porque uma janela de um mês em meio à pandemia e a essa insatisfação política é muito grande. Fábio, o que você acha disso? Muito bom tê-lo aqui, é um prazer muito grande, né? E você, para a gente aqui, você é professor nessa área, entendeu? Imagina, quem me dera.
Eu agradeço muito aqui o convite. Eu gosto muito de estar na companhia do Eumano e gosto muito de você, Lula, e aprecio muito os pensamentos de vocês aqui, a maneira como interpretam o mundo. Eu vejo com a maior preocupação isso, porque os arroubos do Bolsonaro vão ganhando em escala. Ele ontem voltou uma vez mais a ameaçar com golpe, com decreto de não sei o quê, essa coisa toda. E, paralelamente, a gente está vendo aí sinais de uma anarquia que ele vem construindo no âmbito das polícias militares, que, pelo que ficou muito claro, a partir da ação isolada daquele soldado em Trindade, Goiás, menos grave, mas muito mais grave do que aconteceu em Pernambuco, é óbvio que há um fio condutor nessa história. Há um elo de hierarquia. Por que essas polícias estão agindo desse jeito? Elas não são órgãos autóctones, afinal de contas, a hierarquia faz parte do valor de qualquer treinamento de policial militar. E ela tem sido tripudiada de uma maneira descarada pelo Bolsonaro. Hoje, até se você me permitir aqui dividir a minha tela, vou mostrar claro para você aqui uma matéria que saiu no blog do Otávio Guedes, da Globo. É algo da maior preocupação. Se você puder botar aí na tela para a gente agora ler. Tá olha aqui, ó. Bolsonaro faz pesquisa sobre situação salarial de policiais e governadores da Imanov. Preocupação que o presidente possa usar o estudo apenas para inflamar a sua base eleitoral. O que é isso aqui? O que essa matéria fala aqui? Bom, todo mundo sabe da guerra, né? Aí o Ministério da Justiça aparece colocando à disposição de profissionais de segurança um questionário para abordar questões salariais. Sabe para que é isso aqui? Segundo o Otávio, é para ele estabelecer uma comunicação direta, primeiro via e-mail e depois por outros meios, sei lá, o meio que ele queira, com os policiais. Quer dizer, está criando um canal de comunicação para fazer escoar essa ordem, né? Ao mesmo tempo, deixa eu tirar isso daqui para liberar a sua tela aqui, o Lula. Pronto, tirei. Pronto, beleza, maravilha. Bom, ao mesmo tempo, nós temos tido demonstrações pontuais em praticamente todo o Brasil de que o comando do governador já não é mais efetivo, né? Nós tivemos lá em Belo Horizonte a polícia conduzida por um deputado estadual ao apartamento de pessoas que supostamente tinham tirado os ovos numa parada militar lá do Bolsonaro. Eles entraram sem mandato no apartamento. Olha, um dia depois em que Bolsonaro fala com o governador do Rio, que é Bolsominion Master, Bolsominion Raiz, acontece o massacre do Jacarezinho. Os policiais vêm e dizem, é como se estivesse ouvindo o Bolsonaro insuflando aquelas palavras de ordem na cabeça. Estamos aqui para devolver o direito de ir e vir à população. Tudo isso é muito grave. E a gente tem que lembrar que lá para trás foi, quando houve a greve dos policiais civis inconstitucional no Ceará, o Bolsonaro mandou para lá o diretor da Guarda Nacional para quê? Para ficar lá de tititi com os policiais que estavam fazendo a manifestação ilegal. Quer dizer, está instilado o vírus da anarquia. Me preocupa aqui... Isso. Usei essa expressão aqui, Fábio, anarquia. E, aliás, foram dois militares que me falaram disso ontem, um da ativa e outro da reserva. Não existe ameaça de anarquia. A anarquia está instalada. A anarquia está instalada. Né? E outra coisa, sobre essa conexão com a PM do Rio de Janeiro. O general Braga Neto, que é hoje o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, ele tem na mão toda a estrutura da PM fluminense, porque ele foi o interventor lá no Rio de Janeiro, inclusive o interventor que saiu de lá, ele estava lá como interventor no assassinato da Marielle, e saiu de lá sem nunca ter entregue quem matou a Marielle. Continua o mistério. E ontem, né, mano, Bolsonaro voltou a ameaçar o país. Mais uma ameaça. Sabe, quando ele fala assim, ó, eu vou baixar o decreto e os 23 ministros vão... Ele não está falando da Damares, ele não está falando do sei lá de quem, enfim, da turma dele, está falando dos ministros militares, é isso que ele quer dizer. Todos os ministros significam, o governo vai unido para o golpe que ele pretende dar, teria união. Não sei, e isso está para ser provado, né? Porque se o Exército puniu o Pazuello, está aberta uma nova crise militar. O Bolsonaro acaba de levar o símbolo da anarquia para um posto privilegiado do Palácio Planalto. Então, as próximas horas acho que serão emocionantes aí, viu, Lula? Isso, com a reunião do alto comando do Exército em Brasília.
E aí, primeiro, eu quero celebrar aqui a presença do Fábio. Fábio, muito obrigado por estar aqui. Estou aqui ao lado de dois grandes parceiros aqui do jornalismo. Tenho uma honra muito grande de participar aqui dos dois programas, que têm uma identidade de princípios e de crença no jornalismo aí como ferramenta para contribuir com a população aí, principalmente nesse momento de tensões aí na nossa democracia e também em relação aí à pandemia. Mas voltando aí ao tema, Fábio e Lula... Mano, enquanto você fala aqui, eu vou embarcar mais um convidado de hoje, né, com muita honra também, o Leonardo Atushi. Que coisa boa. Atushi, bom dia. Ô, Léo. Bom dia, mano. Bom dia, Lula. Eu achei... Bom dia. Tudo Ô, bem? Léo, eu achei que era 4h30 da tarde a nossa reunião hoje. Não, à tarde teremos a reunião do alto comando também. Essa é fechada. Pode ter Essa é fechada. Mano. Que coisa boa. Não, só encerrando aqui rapidamente o raciocínio. É que o próprio Braga Neto, o Lula, que você lembrou bem a participação dele na intervenção no Rio de Janeiro, ele próprio colabora com a anarquia. Ele próprio tem frequentado essas manifestações do Bolsonaro e tem apoiado. Ele é o ministro da Defesa que ainda não tinha feito isso, porque o antecessor dele também não tinha feito nessa proporção e dessa maneira ostensiva. Então, só concordando aí com vocês e chamando a atenção para essa questão do Braga Neto. Deixo com vocês aí. Perfeito. Mando, obrigado. Deixa eu dar as boas-vindas aqui formais ao Atushi, né, da TV 247, do Brasil 247. Né? Atushi, bom dia. Uma honra tê-lo aqui conosco. Né? Eu estava dizendo para o Fábio, e aí o Fábio deslindou um pouco mais, né, com uma contribuição fundamental, o que a gente já falou aqui. Falamos da perda do Ribamar, que você conheceu também aqui em Brasília, né, ontem por Covid. Falamos do dia de ontem na CPI, a Nise Yamaguchi, né, que foi desmascarada como charlatã. A agenda de hoje, né, com a Luana Araújo, que pode ajudar a construir ainda mais, a consolidar esse cenário, né, da cloroquina, do desmando no Ministério da Saúde, no combate à pandemia, e trouxemos a questão do Pazuello e da conexão. O Pazuello está indo para o Palácio, para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, no Palácio do Planalto, para fazer a conexão direta, né, entre o Palácio e as PMs, e, sobretudo, o andar de baixo das PMs. Por quê? Esse não é o projeto, não é o plano do Bolsonaro, é o que está em curso. Né? E essa insubordinação das PMs é hoje o risco real à democracia brasileira. Né? O que é que você acha disso, Atushi? Muito bom tê-lo aqui conosco. Não, agradeço, está muito legal, e a gente tem uma parceria, né, com Sua Excelência, o Fato, a gente retransmite muitas vezes aos fins de semana e às vezes no próprio dia também, quando a gente consegue. Ô Lula, se você me permite, eu queria trazer um tema, não sei se vocês mencionaram, mas acho que não, que é o caso da Daniela Lima, né? Eu acho que esse caso das polícias é fundamental, mas a Daniela foi agredida pelo Bolsonaro, que a chamou de quadrúpede. A meu ver, é mais um crime de responsabilidade, que é uma quebra de decoro da presidência da República. Sim. Mais um motivo para o seu impeachment. A Daniela rebateu no Twitter e ela falou o seguinte: olha, eu não sei se é uma ameaça de morte ou se é uma ameaça contra a democracia, mas de qualquer maneira não passará quando um presidente da República, né, e de clara orientação nazista, quem diz isso não sou eu, quem fala isso são mais de 200 intelectuais judeus que assinaram um manifesto dizendo que Bolsonaro é nazista, incita a sua turba contra uma jornalista, isso pode terminar em agressão física, em violência, eventualmente até assassinato, quanto ela coloca. Então, esse indivíduo ele precisa ser afastado para ontem da presidência da República. E acho que é preciso também reforçar, não sei se vocês concordam, a pressão em cima do Rubens Menin. Né? O Rubens Menin é o dono da CNN, que abriga, vamos dizer assim, o bolsonarismo em suas fileiras também. Né? Isso não é tolerável no ambiente do jornalismo. Né? O que estão fazendo lá os negacionistas lá numa CNN? Isso já não está no campo da informação. E é muito interessante, eu estava refletindo sobre esse caso. A imprensa brasileira, Folha de São Paulo, proibiu que seus jornalistas se referissem a Jair Bolsonaro como um extremista de direita. Então a imprensa mentiu. Né? O Bolsonaro é claramente um extremista de direita, um nazista, como dizem lá os judeus. Então, ao mentir, né, permitiu que ele chegasse ao poder sem contestação
depois ele se volta contra os jornalistas. Os jornalistas são expostos aos riscos porque os patrões são covardes. Essa é a realidade. Então, eu acho que esse debate era interessante. O caso da Daniela Lima me parece gravíssimo, né? É um presidente da República miliciano incitando seus seguidores, a gente sabe que tem milícias ali também, contra uma jornalista. Então, eu acho que isso é muito grave. E queria também me solidarizar, o Ribamar, conheci grande referência aí do jornalismo econômico, né? Todo mundo que trabalhou em Brasília conheceu o Ribamar, ou no Banco Central, ou no Ministério da Fazenda, enfim, estava sempre lá. Atush, sem dúvida, isso você trouxe um tema, de fato, a gente não tinha falado ainda, né, da Daniela, iríamos para o final, mas perfeito, porque estamos nos encaminhando para esse tempo também, todos aqui temos as agendas que tem que seguir nos seus canais. Foi um crime e uma jogada arriscadíssima para a vida da Daniela, tá? O que o Bolsonaro fez. E aí remete de novo, a gente está falando, nós estamos num país onde não existe mais a normalidade democrática, aonde, sim, os guardas da esquina do fascismo estão prontos para atuar a qualquer momento. E a Daniela pode ser vítima, sim, como qualquer um de nós, mas ela, sobretudo, de um boçal, né, em qualquer momento, a qualquer hora, assolado pelo presidente da República. E isso é impensável. Diga, Atush. O microfone aqui. Não, era esse ponto, mas eu estava mais trazendo para vocês também. Eu conheço o Rubens Menin, que é o dono da CNN, né? Eu acho que ele tem que ser cobrado, Por acaso, ele acabou de me mandar um WhatsApp que eu botei um tweet, eu botei aqui no Twitter, aqui, ó. Eu botei assim, vou até resgatar para vocês aqui. Tá. Nada demais, eu botei assim, toda a solidariedade a Daniela Lima e toda a cobrança a Rubens Menin, dono da CNN, que ainda passa pano para o nazismo brasileiro, né? E ele me mandou uma mensagem: Leonardo, vindo de você, 3 pontinhos. Eu também não senti se ele está me ameaçando, qualquer do Rubens Menin. O que ele quer dizer com esse vindo de você? É curioso, né? Tenho vários amigos que trabalham na CNN, todos eles muito envergonhados e preocupados com a posição calhorda e covarde dessa empresa. A CNN é um arremedo de Rede Record. Tá? Desde o começo. A engenharia, a genética dela está intimamente ligada com a genética da Record. Agora, o nível de satisfação interna é gigantesco. Então, o seu Menin não vai reconstruir ali a Globo dos anos 80. Ele não tem condição de fazer isso, né? São outros tempos, tem internet. E eu espero, sinceramente, que o negócio dele tenha uma bela marcha ré para ele aprender com quantos paus se faz uma televisão de jornalismo no Brasil. O primeiro conceito a entender é que não se pode ter medo de notícia, tá? Porque dono de TV covarde vai levar seu negócio à falência e não tem outra alternativa para ele. Bom, eu acho sim, acho que o Menin tem que ser cobrado, né? E ele tem que compreender qual é o negócio em que ele se meteu, que não é um negócio de conta de padaria, né, da construção civil. O negócio comunicação, ele pressupõe uma estratégia, né, empresarial, mas ele pressupõe, sobretudo, valores éticos e posturas públicas que você tem que estar filosoficamente preparado para tê-las. Não por acaso, aliás, falar de um personagem aqui que a gente sempre fala de maneira muito crítica, mas o artigo do Merval Pereira se despedindo do Milton Coelho da Graça, que foi um gigante, que eu conheci pessoalmente, tive assim, posso dizer até que desenvolvi uma amizade extrageracional com ele, porque ele tinha uma relação muito próxima com Pernambuco, e eu o conheci quando ainda estava na universidade, depois quando comecei na profissão. O Merval deixou claro que o Milton, com todas as posturas políticas dele, como editor-chefe do Globo, né, teve a cabeça pedida pela ditadura. E o Roberto Marinho, né, virou para o general que teve a ousadia de pedir a cabeça do seu editor-chefe e disse: olha, nos meus comunistas mando eu. E a gente sabe que, apesar de o Globo ser do Roberto Marinho, dentro da redação do Globo,
havia a presença de diversas lideranças, né, da resistência, lideranças intelectuais, lideranças ativas da resistência. Eumano. Lula, estamos chegando aqui ao final. Eu e o Fábio temos que sair, correr lá para a TV Democracia, né, Fábio? A roda não para. Hoje você está vendo a minha dificuldade aqui, né, Fábio? Sai de um, vai para o outro, volta. Enfim, mas eu acho que eu queria só tocar rapidamente na questão que o Cartucho levantou, da Daniela Lima. Conheço a Daniela Lima, nós somos colegas de trabalho no Congresso em Foco. Ainda em 2009, ela no início da carreira, jovem, brilhante, jornalista. Não é a primeira vez que ela é atacada. Ciro Gomes, uma vez, fez uma baixaria com ela no plenário da Câmara, nessa época, em 2009 ainda. E, então, assim, eu quero chamar a atenção para mais esse risco. E sim, quando um presidente da República, principalmente, joga a turma dele contra uma profissional, essa pessoa, sim, corre risco físico, e acho que isso tem que ser denunciado, é importante que nós façamos isso. É isso que eu queria Isso não é novidade, tá no clássico lá. Só ler lá no Engenheiros do Cálculo, vocês vão ver, no cálculo, na Itália foi exatamente a mesma coisa. Isso. Olha, muito obrigado, Eumano, Fábio, Atushi, né? Para mim, uma honra tê-los aqui. A minha tentativa, nós participamos eventualmente, né? Quer dizer, eu toda terça-feira, de maneira calendário gregoriano marcado, terça-feira à noite na TV 247. Esse programa é reproduzido no 247, né? Nos finais de semana. O Eumano está na TV Democracia. Fábio, eu estive já uma vez na TV Democracia, e o nosso objetivo é integrar esses veículos, porque eu sempre digo, Fábio, Atushi, né, acabou o monopólio, né, da formação de opinião. Opinião não se forma, né? Opinião você tem, e para tê-la você precisa ter um manancial de informação correta para poder ter a sua opinião, e é isso que a gente faz nesses veículos. Obrigado, Lula. Obrigado, Eumano. Obrigado, Fábio. Desculpa ter chegado atrasado, mas tive que resolver aí. Valeu, gente. Um grande abraço, obrigado a vocês, e obrigado a quem esteve com a gente até aqui. Obrigado, até logo. Tchau, Lula. Foi um prazer. Tchau, prazer em vocês. Tchau. Bom, muito obrigado a vocês que ficaram aqui até agora. Esse foi o Sua Excelência, o Fato de hoje, né? E com a participação luxuosa, né, do Fábio Panunzio, do Leonardo Atushi, né, nessa conexão que a gente pretende fazer de maneira mais eficaz, de maneira mais contínua, né, e de maneira mais usual, né, para integrar esses veículos de comunicação da nova mídia. Muito obrigado, né? Como sempre dizemos e colocamos aqui, a participação de vocês é muito importante. Inscreva-se no canal, escolha um plano de adesão, né? Participe com os superchats no canal, né? Ou associe-se através, né, do nosso projeto na Apoies, apoia.se/Plataforma Brasília. Estamos lá, aguardamos vocês e muito obrigado, né? Estaremos, né, no ar de novo na próxima sexta-feira. Esse foi o Sua Excelência, o Fato de hoje.